Alô, Dudu. Oi, Sônia, boa tarde. Oba. Boa tarde, Tiago, Felipe, Vladimir, todo o Brasil que está acompanhando a Rede TV. Que bom estar ao vivo com vocês. Estou aqui acompanhando o programa de casa. Sim. E estou vendo o que vocês estão falando e gostaria de ter esse momento para esclarecer. Nada melhor do que ao vivo para colocar os pingos nos is e esclarecer de vez essa história que está dando o que falar. Como eu disse no vídeo ali, repercutiu muito na internet essa história, saiu em vários portais. E eu gostaria de esclarecer ao vivo no seu programa, é claro, Sônia. Certo. Ô, Dudu, então explica pra gente como é que você chegou a essa conclusão, se é que chegou a essa conclusão, de que é tudo uma armação do Cidade Alerta, envolvendo a Record TV nessa história, envolvendo o Bate, né, que é um tremendo profissional, o público gosta tanto dele quanto gosta de você. Como é que é essa história? Então, primeiro que, assim, armação, essa palavra armação foi utilizada por sites quando publicou a situação, porque eu cheguei a explicar para um site o que tinha acontecido, enviei inclusive os prints aí ao Vladimir do que teria sido informado a mim desde o começo da semana. Por volta ali do dia 7, eu recebia ligações da produção do Cidade Alerta, mensagens deles, e depois veio uma segunda pessoa da Record, diretor também, que teria me esclarecido o que estava acontecendo, porque que eles estavam me procurando. Sim. E na verdade foi esclarecido o seguinte: que eles tinham recebido um caso de um casal de jovens que tinha desaparecido e que a família teria informações de que esses jovens me conheciam e queriam, né, me envolver na história. Pois bem, a Record vendo, ou Cidade Alerta vendo, que seria um caso importante, um prato cheio para eles cobrirem, porque se tratava ou envolvia supostamente o meu nome, então eles resolveram, né, praticamente aí correr atrás do caso, incentivar a família a fazer uma denúncia na polícia para que se pudesse abordar o caso, porque não se pode abordar um caso de desaparecido só porque a família está falando, tem que recorrer à polícia porque o programa acompanha isso. Então, o que eu tive de parâmetro era ainda supostamente, e aí eles enviam inclusive os prints de onde eles falam, não, a polícia, eles incentivam a família, não, a polícia é obrigada a fazer o boletim, até isso não tem nenhum problema, mas esclarecendo da onde se partiu essa procura, né, por parte de polícia, de envolver meu nome supostamente, e aí é claro, uma vez a polícia procurando, né, delegacia, essa coisa e tal, o caso cresceu, com a possibilidade de ir para uma rede de televisão, o caso cresceu ainda mais. E é claro que a polícia foi querer esclarecer essa história. E aí me procurou no SBT. Quando me procurou lá, gerou uma repercussão muito grande. Poxa, de manhã a polícia chegar na porta do SBT me procurando, ainda mais sendo do DHPP, parecia algo grave. Mas, na verdade, os próprios policiais que estiveram lá no SBT falaram para mim, olha, se a gente soubesse que ia dar esse rebuliço todo, a gente nem viria aqui, a gente procuraria de uma outra forma, porque a nossa intenção não era provocar nada disso, a nossa parte com você é uma coisa muito simples, ou seja, era uma questão só de esclarecimento. Aí a história cresceu como se, nossa, fosse algo grave, como se eu tivesse... Tanto é que, segundo o que os policiais informaram, os jovens já retornaram, já reapareceram, está tudo bem, aquela coisa e tal. É mais para a polícia esclarecer de fato essa história. E aí resolveu ir procurar no SBT e deu o rebuliço que deu. Certo. Pode falar, Vlad. Eu sei que vocês têm perguntas também. Fala. Então, ele diz que a armação partiu da má interpretação dos jornalistas do que ele estava... Mas, afinal, você é ou não é amigo desse casal? Você os conhece? O que tem a ver com... Tinha ou não tinha mensagens? Eu cheguei a conhecer os dois, sim, de rede social, este casal, claro... eu creio aí, pelo que eu estou vendo, vocês não vão mostrar a imagem, pelo seguinte, não, se claro tratam de São menores de idade, de idade. Exatamente. Então, em nenhum momento se houve gravidade nesse sentido, né? E eu sempre me coloquei à disposição da polícia, tanto é que quando os policiais chegaram, eu falei para a produção do próprio SBT, falei, não, pode vir a subir e tal, e a própria polícia, porque o departamento jurídico do SBT se ofereceu prontamente a ajudar, e eu quero desde já eu dizer aqui que eu fiquei surpreso com o carinho que eu recebi, não só do telespectador em mensagens pela internet, mas do próprio SBT, o apoio que eu recebi, e agora recebendo o apoio do seu programa, Sônia, de poder esclarecer de fato, porque muita gente cresceu a história de uma forma que não é. Tanto é que chegou as informações de primeiro momento, quando a polícia estava me procurando, de que era algo grave, de que eu estaria preso, essa coisa e tal. Não, sim. A própria polícia falou, né, explicou que era uma coisa simples de resolver comigo, apenas para esclarecer a história. Como havia informação de que eu conhecia e realmente conheço os dois,
a polícia queria saber, né, mais detalhes sobre essa questão. Mas eu em nenhum momento tive participação nesse desaparecimento e também estou à disposição da polícia para o que der e vier e o que precisar de mim. Certo, Tiago. Até porque, Sônia, Oi. Fala. só esclarecendo, eu trabalho com esse tipo de caso todos os dias. Sim. Então jamais eu seria hipócrita de ir lá na televisão defender parente de desaparecido e depois vir a cometer uma atrocidade contra jovens, tá certo? Não, claro, isso daí nem passou pela cabeça. Ah, e quero dizer mais o seguinte, os prints que eu enviei foi uma forma de esclarecimento e em nenhum momento eu cheguei a portais acusando, um portal chegou para mim e falou o seguinte, olha, a gente recebeu que seria a armação da Record. Aí eu expliquei ao site, inclusive vocês podem abrir a íntegra aí do site e ler a minha posição, que foi exatamente isso que eu expliquei, que eu fui procurado pelo programa, que Sim. o programa teria incentivado a família a procurar a polícia, porque como supostamente me envolvia, era um caso que iria ser um prato cheio para eles, mas em nenhum momento algo contra a Record, algo contra o SPAC, de jeito nenhum, admiro ele, admiro o programa, foi mais uma questão que eu quis esclarecer que também fui procurado pelo programa. Aí no título colocaram que seria uma armação. Em nenhum momento acusei isso. Apenas esclareci os fatos e levei as informações, como mandei os prints a vocês aí. Certo, quer dizer, não partiu de você jogar para a mídia que foi uma armação da emissora por tabela do BAT contra você. Não, eu fui Você questionado, não pensou tá muito bem isso. claro no portal aí, acho que bastidores da TV, eles até colocam as perguntas deles e a minha resposta, e dá para clarear exatamente que não houve acusação. Houve um esclarecimento porque para eles tinha uma informação de que seria uma armação. Eles me questionaram e eu falei sobre esses prints que eu enviei a vocês aí no programa. Certo, Tiago, fala. Olha, eu soube que a Record tem todas as mensagens enviadas da família dos desaparecidos em áudio, pedindo ajuda à Record, mas esse não é o caso. Dudu, eu queria saber, quem são essas duas pessoas? É um casal, são dois meninos? Um casal, um menino e uma menina? São irmãos? Um menino e uma menina. Houve muitas informações, até eu assistindo o programa de vocês desde o começo, vi que vocês haviam divulgado aí que seriam dois rapazes, um garoto e uma menina. Tá. Você, como falou que já trocou mensagens com ele, você, depois que eles apareceram, trocou alguma mensagem? Sabe porque como eles estão, misteriosamente, eles voltaram a aparecer depois que a polícia foi lá no SBT. Você chegou a falar com eles depois? Não? Quando o caso repercutiu, a primeira coisa que eu fiz foi justamente procurar os dois. Sim. Por rede social. Mas o que me foi passado, não me houve retorno algum depois disso. O que houve retorno foi da parte da polícia. E quando esteve lá no SBT, eu conversei com eles para tentar esclarecer e eles me disseram que já tinham sido encontrados. Tá. Não sei em que data e em qual situação. Agora, você não sabe nem por que eles sumiram? Não faço ideia. O que eu pude ter de informação foi o print de postagem que a família estava fazendo na rede social procurando os dois. E eles não tratavam como desaparecidos, tratavam como fugitivos. E os dois teriam fugido, inclusive nesse print aí que vocês estão mostrando aí na tela. Certo, eles do apelo da família. Eles são irmãos, é isso, Dudu? Não, pelo que eu sei, não são irmãos. Tá. Seriam namorados. Tá. Nessa faixa de idade pode ser fugitivo mesmo. Dudu. O Felipe ficou achando o tempo todo que não era armação da Record, mas era uma armação sim contra você. Fala, Felipe. Eu sempre nunca achei que fosse, como a Sônia acabou de dizer, nunca achei, boa tarde, Dudu, nunca achei que fosse uma armação da Rede Record. Eu acho que não cabe e nem é o papel da Record, e ela nem tem índole para isso, mas eu acredito que seja uma armação sim, fizeram disso mais uma vez para tentar te derrubar. Mas eu acho que a gente pode responder todo o X dessa questão e chegar num denominador comum nessa história, eu acho que com a seguinte pergunta: qual foi o teor dessa conversa com você e com esse casal? Foi conversa de fã deles me perguntando: oi, tudo bem? Está tudo bem? Enfim, acompanho o seu trabalho, te assisto todos os dias, coloco o despertador, inclusive, para te acompanhar, eu agradecendo. Eu sempre fui muito disposto
a responder todos Sim. da rede social para agradecer o carinho, porque talvez esse seja o mínimo que eu faço para agradecer a audiência, como a Sônia citou, né? O jornal de manhã, por mais que me perseguem, podem falar o que falam, mas tem resultado, e o resultado é positivo, de gente que acorda cedo. Eu estou começando lá na SBT, agora 4 da manhã, é muito cedo. Então o telespectador tem gente que acorda justamente só para me assistir, depois volta a dormir. Então o mínimo que eu tenho que fazer é responder os seguidores, é agradecer no máximo que eu consigo. E o que eu tiro dessa história como positivo? Porque eu nunca tentei levar as coisas pelo lado negativo, eu sempre quis ver pelo lado positivo. Por isso vim à minha rede social e agradecer a repercussão do caso, que falem de mim, estão falando de mim, então estão repercutindo meu nome. Mas falar mal pois não bem, é vantagem, não. Exato, é complicado, mas infelizmente se repercute mais uma notícia ruim do que uma notícia boa. Claro. Né? Então, o que o Felipe disse sobre essa questão de puxada de tapete, isso desde o começo, muita gente... Então, desde a presença da polícia lá, claro que foi um prato cheio para quem queria divulgar a informação e colocar em maus lençóis. Sendo que não era, foi muito claro, policial, inclusive, nessa questão. Nós estamos aqui para resolver coisas simples, só para te ouvir esclarecer. Nada pior do que isso, nada. Tanto é que o policial se assustou com a repercussão. Tanto é que quando a polícia chegou lá, grandes emissoras começaram a ligar para a SBT. Eu ainda estava no ar com o programa quando a polícia tinha chegado lá. Mas a polícia foi lá justamente para me procurar. O policial, só para esclarecer, ele procurou a recepção da SBT e nem falou meu nome logo de cara. Ele falou, não, nós queríamos o telefone da produção, porque eles queriam chegar em contato comigo por telefone para me avisar, né? Para conversar comigo. Tá. E de repente a recepção falou, não, tem que falar o nome de quem você está procurando e tal. Aí falou, aí você sabe como é corredor de televisão. Mas você já sai, pólvora, já rastilho de pólvora, né? Me fala uma coisa, em algum momento nesse bafafá todo, você ficou com medo de ser demitido? Você conversou com o Silvio Santos sobre isso ou nada disso aconteceu? Não, eu em nenhum momento fiquei com medo, porque sei que Deus é comigo e que eu estou com a verdade. Então, eu não temi em nenhum momento. Tanto é que nos sites que publicaram a informação, dizem que eu estava muito tranquilo e fui muito receptivo com os policiais. Tanto é que é o meu jeito, vocês já me conhecem pessoalmente. Sim. Quando a polícia chegou lá, eu comecei a brincar com eles. Falei, olha... Já tem até emissora internacional me procurando pela presença de vocês aqui. Comecei até a brincar com os policiais, muito agradável a conversa que nós tivemos. Inclusive, pude apresentar um pouco da sede do SBT para os policiais. Enfim, ficamos muito à vontade ali. Teve até pessoas da própria redação que acompanhou essa conversa. O SBT foi muito, assim, eu fiquei surpreso realmente com o posicionamento do SBT diante dessa história, me dando todo o respaldo. Inclusive, recusei o trabalho jurídico deles, falei, não precisa. Isso aí, como a própria polícia disse, vai ser muito fácil de ser esclarecido e resolvido, como está sendo. Agora, Silvio Santos, não sei se ele está sabendo do caso, deve estar rindo com essa história toda, deve estar achando muito bom, porque a audiência hoje de manhã já subiu em relação à quinta-feira. Então, o Silvio está em casa, inclusive, até trazendo para vocês, ele estava sem cortar o cabelo, estava grande o cabelo dele, estava branquinho, estava parecendo o Papai Noel. Mas que agora cortou, está feliz da vida, está em casa e deve estar até assistindo a Tarde é Sua, porque ele gosta de acompanhar você, Tony. Fala que você é uma boa profissional e dá um bom faturamento em televisão. Agora, só mais uma perguntinha, o Vlad ainda vai fechar esse assunto com você. Eu quero saber com o Bate, se ligou para ele, vai ligar, vai explicar a situação, porque é a cara dele que está ao lado da sua em todo o noticiário. Como é que fica isso? Olha, o Bate é o seguinte, quando essa história veio à tona, a questão de armação, né, que o site usou esse termo como se fosse uma armação deles contra mim, e eu apenas não disse armação, eu esclareci para o site os prints aí que me procuraram, expliquei a história. E nunca envolvi o Bate, né? Os prints, tanto é que não foi o Bate entrando em contato comigo. Então, em nenhum momento eu tive algo contra o Bate nessa história. Então, o Bate é o último ali a ter participação nisso. A produção é que checa, o Bate, inclusive, nem o caso reportou no ar. Tanto é que sites procuraram o Bate, ele não se posicionou. Claro que quando veio a história de envolver o Cidade Alerta, claro que quiseram me colocar contra o Bate, como já me colocaram contra tanto jornalista. Desde a época lá de Karen Joyce, até contra o Marcão já quiseram me colocar. E
agora estão querendo me colocar contra o Bach nessa história, sendo que em nenhum momento eu tenho algo contra o Bach, pelo contrário, admiro ele como profissional e, enfim, essa história é mais do site querendo aí colocar uma rixa, o que não existe entre eu e o Bach. Nós nos encontramos já outras vezes, inclusive no aniversário de Thiago Rocha, e pudemos conversar, comer até churrasquinho no aniversário do Thiago Rocha. Ô, Bach, não tem nada disso não, pô. Ô, Dudu, deixa eu só fazer 2 perguntas para você. Você conhece pessoalmente essas pessoas, tem foto com elas? E se a polícia te convidar para depor, você vai à delegacia depor? É óbvio que eu vou depor, é óbvio que eu vou estar prontamente atendendo a polícia. Referente a conhecer os jovens, conheço sim, já estive com eles pessoalmente, muito tempo antes disso vir a acontecer. Tanto é que a informação que a Record trouxe foi a seguinte, né, de que a família trouxe para ela. Foi o seguinte, de que jovens que conhecem os dois teriam falado que os dois me conheciam e por conta disso a polícia quis saber mais detalhes quando eles desapareceram. Mas eu estou prontamente a esclarecer para a polícia, não teve nada demais, jamais faria algo desse sentido, trabalho com esse tipo de caso diariamente, jamais seria hipócrita de cometer algo desse tipo. Tá certo. Quer fechar? Gostei da maturidade do Dudu Camargo e da firmeza nas respostas. Ô, Dudu, você tá recebendo mensagens aí? Você tá procurando um amor? O que é isso? Ô, Vladimir, deixa eu te explicar. É impressionante. Depois que esse caso repercutiu, o que eu tô recebendo de direct e de cantada na rede social não é brincadeira. Eu quero agradecer a polícia de ter ido lá, porque agora eu tô com uma fila quilométrica, Sônia Abrão, de pretendentes. Não é só você, Sônia Abrão, que tá namorando, não. Quem sabe eu também. Boa sorte, tá, Dudu? Maravilha. Olha aqui, obrigada, viu, de ter confiado na gente, ter falado aqui com o nosso programa. Eu acho que agora essa história fica mais do que esclarecida e realmente deve parar por aí. Que tudo dê certo para você, para os meninos, né? Livra a cara do Bach dessa história e ponto final.